Sentar, irmãos, neste dia, Deus colocou no meu coração uma palavra para que possamos meditar um pouco nesse texto que fala a respeito de Israel no livro de Juízes. É um texto que faz menção dos dias finais de Josué, início do período dos juízes, momento em que há uma mudança diante do povo de Israel, que eles deixam de ter à frente deles um líder, um homem que estivesse comandando e dirigindo. E passa após a morte de Josué, Israel viver por um período que é denominado o período dos juízes de Israel. Esse período que termina, que começa logo ali após a morte de Josué, vai terminar justamente com o início do reinado em Israel, quando o povo pede a Deus um rei e Deus dá um rei a Israel por nome Saul. Este período entre a morte de Josué e o princípio de um rei na terra de Israel é denominado justamente um período de juízes. Esses juízes, eles eram levantados de tempo em tempo, conforme a necessidade em que o povo se humilhava, clamava, e Deus levantava um homem, e durante aquele período daquele juiz, então havia paz, havia tranquilidade, e Deus guardava e orientava o povo. Também o período de juízes, os juízes que se levantavam, nem sempre ele era aquele que comandava todo o Israel. Às vezes ele era mais localizado em determinados pontos. Esse período termina justamente com Samuel, que foi o último juiz em Israel. Então nós observamos, irmãos, que Israel ele vem de uma jornada pós-Egito, em que eles passam este período de caminhada pelo deserto, em que eles passam caminhando 40 anos, este período em que eles andam peregrinando pelo deserto. O líder que tirou o povo do Egito, Moisés, ele prepara Josué, aquele jovem que estava ao seu lado, aprendendo, lhe servindo, e a Bíblia diz que Josué, ele não se afastava da tenda, ele não se apartava da tenda. Josué estava sempre pronto para servir a Moisés. É tanto que nós encontramos no livro de Josué, quando ele começa o livro de Josué, no capítulo 1, e começa a se fazer menção de Josué, ele diz que era Josué, servo de Moisés, servo do Senhor. Coloca a posição de Josué, que Josué servia a Moisés e que Moisés servia ao Senhor. Josué, ele toma esta posição em que ele fica justamente servindo a Moisés. Moisés era o grande líder, Moisés era o grande legislador de Israel. Moisés era aquele que tinha sido escolhido por Deus para tirar o povo da terra do Egito. Mas nós observamos que por causa do próprio povo, Moisés não foi permitido entrar na terra prometida. 40 anos guiando o povo, orientando o povo, administrando a nação de Israel, mas agora Deus chama Moisés
ao monte, manda Moisés olhar a terra de longe e diz para Moisés que ele não vai poder entrar. Embora guiou o povo durante 40 anos, mas não poderia entrar. Porque em um dos momentos de luta, de aperto da nação de Israel com Moisés, em que o povo murmurava, reclamava, sempre estava querendo alguma coisa, e nós encontramos que num aperto tão grande, Deus, ele manda Moisés falar à rocha, porque o povo estava com sede, e naquele momento, bendito seja o nome do Senhor, no lugar dele falar à rocha, ele novamente fere a rocha. Ele já tinha ferido uma vez, para que pudesse sair água da rocha, e a segunda vez ele deveria falar, e ele feriu a rocha. E a rocha ferida, ela era justamente uma sombra que mostrava Cristo lá na frente, a pedra que seria ferida pelos nossos pecados. Então nós observamos que ele fere a rocha. E quando ele fere a rocha, ele perde o direito de poder entrar na terra. Mas nós encontramos que Moisés morre, mas fica Josué, um líder que foi preparado. Josué, que teve a responsabilidade agora de conquistar a terra. Moisés trouxe o povo até a entrada da terra. Josué cabia agora colocar o povo dentro da terra. Toda aquela terra pertencia a Israel por herança e por promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão, então eles tinham na promessa de Abraão a herança que eles tinham recebido. Agora eles estavam para conquistar a terra. Mas, irmãos, a terra, ela precisava ser conquistada. E a ordem determinada por Deus é que eles deveriam conquistar a terra, eles deveriam expulsar o povo da terra, eles deveriam destruir aqueles que estavam na terra, de maneira que quem ia habitar na terra era a nação de Israel. Eles conheciam tanto, eles sabiam tanto a terra como era, que Moisés, ele determinou, recebendo a orientação de Deus, aonde cada tribo ficaria localizada dentro da terra, que era a terra de Canaã. E nós observamos, irmãos, que ele começa conquistando logo com a cidade de Jericó. Israel é a primeira cidade que eles conquistam, a cidade de Jericó. E vai passando os anos em que Josué está à frente do povo, mas Josué também envelhece. Vai se aproximando também o momento da partida de Josué. Mas o que acontece, irmãos? Por favor, preste atenção, vamos deixar para conversar depois. O que acontece é que as terras que precisavam ser conquistadas não foram conquistadas. O povo estava na terra, o povo estava habitando na terra de Canaã, mas ainda existia coisas e lugares a serem conquistados. E aí, irmãos, nós entramos no capítulo 2, que por causa do erro, por causa justamente da condição que Israel se encontrava, começa agora no capítulo 2, dizendo que o anjo do Senhor repreende os israelitas. Aqui estava se aproximando o momento final, os últimos instantes da vida de Josué. E nós observamos, irmãos, qual era a reclamação, qual era a queixa de Deus. Nós encontramos, irmãos, no capítulo 1, nós encontramos no versículo 27, dizendo assim:
E Manassés expeliu os habitantes de Bet-seá, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor. Então nós observamos que começaram a haver concessões, começaram a acontecer uma concessão em que eles deixavam os moradores. Mas por quê? Porque eles começaram a cobrar tributos daqueles que ficavam na terra. Isso aconteceu só com a tribo de Manassés? Não, diz que também Efraim não expulsou os cananeus, também Zebulon não expulsou Queirom, também Azer não expulsou os moradores de Aco, e nem tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-sema. Então, irmãos, foi justamente fazendo um acordo, e eles foram deixando aqueles moradores, porque aqueles moradores começaram a pagar tributos. Em outra linguagem, começaram a pagar imposto. O que eles plantavam, eles passavam para Israel. Então começaram justamente essa situação, e não tinha sido esta a ordem de Deus. A ordem de Deus era para que eles tirassem aquele povo daquela terra. Por quê? Porque aquele povo era um povo idólatra. Aquele povo era um povo que estava preso tanto a Baal como a Astarote. Baal era uma divindade daquela época em que ele tinha muitos nomes, porque ele era como se fosse um deus local de cada localidade. Então existiam vários tipos de Baals. Então nós encontramos, irmãos, que Deus, ele agora envia o seu anjo, e o anjo do Senhor, aqui está dizendo o anjo do Senhor, ele sai, ele sobe de Gilgal. Gilgal era justamente, irmãos, o lugar aonde Israel, ao atravessar o Jordão, eles trazem as pedras, pois Gilgal, ele vai dizer justamente círculos de pedra, e ele ali começa a agradecer ao Senhor, oferecendo o sacrifício, e todos os homens nascidos durante a caminhada de Israel, eles foram ali circuncidados. Ó, irmão, se somente Josué e Calebe, eles saíram lá do Egito, e somente eles, de toda aquela multidão que acompanhou Moisés, entrou na terra, todos os outros foram morrendo, e Deus foi aniquilando, matando e deixando pelo caminho, e levantando outra nação, e a nação era grande. Diz que todos que nasceram pelo caminho, eles foram circuncidados. Então, em outra palavra, quase que a nação inteira. Então Gilgal, irmão, era o lugar aonde o povo tinha sido circuncidado. Era a remoção do opróbrio, era a retirada da imundícia, segundo estava na lei. Então todo varão ele precisava ser circuncidado. Então Gilgal era o lugar aonde estava sendo removido o opróbrio de Israel. Quer dizer, para nós, nos dias que nós estamos vivendo, que Gilgal é justamente aonde os nossos pecados foram retirados. Está dizendo justamente aonde Jesus Cristo ofereceu sacrifício por nós para a remissão, purificação e perdão dos nossos pecados. E o anjo do Senhor, ele se levanta e ele sai de Gilgal, do lugar onde estava sendo feito os sacrifícios com as pedras, e ele agora sai de Gilgal, círculo de pedra. Após atravessarem o Jordão, ele sobe agora para Boquim. Boquim, irmãos, justamente está ali o anjo. Mas por que o anjo chega naquele lugar? Porque ele queria trazer uma mensagem de Deus para o povo de Israel. Juízes capítulo 2,
no primeiro versículo, ele vai tratar a respeito deste assunto. E o anjo começa a dizer ao povo que estava ali o que Deus fez com eles. Irmão, muitas vezes Deus faz algo com nós e nós vamos se acostumando com o nosso dia a dia e a gente vai se esquecendo das maravilhas de Deus. A gente vai se esquecendo de onde Deus nos tirou. A gente vai se esquecendo de onde Deus nos arrancou. A gente vai se esquecendo do que Deus fez no nosso dia a dia, quem nós éramos e quem nós somos, aonde nós estávamos e aonde nós estamos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, se lembre das maravilhas de Deus na sua vida. Não seja ingrato para com Deus, mas levante a sua mão ao céu, adore a Ele e agradeça por tudo o que Ele tem feito por você. E o anjo do Senhor chega para falar com eles. E agora o anjo diz assim: a mensagem de Deus para vocês: eu tirei vocês do Egito. Irmãos, era uma mensagem forte, era uma mensagem tremenda. O anjo do Senhor, Deus, chega para eles e diz: eu tirei vocês do Egito. Deus estava querendo dizer: se lembre de onde eu te tirei. Você se lembra de onde Deus tirou você? Você se lembra quem era você? Você se lembra quem era você? E você hoje está aqui sentado neste púlpito como príncipe. Aleluia! Eu não merecia estar aqui, você não merecia estar aqui. Mas Deus está dizendo: eu tirei você do Egito. Deus está dizendo: eu tirei você das drogas. Eu tirei você da prostituição. Eu tirei você do adultério. Eu tirei você da idolatria. Eu tirei você lá do pé do santo. Eu tirei. Oh, aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. E Deus continua dizendo assim: eu tirei, mas não deixei vocês largados por aí não. Eu podia somente ter tirado e ter deixado vocês pelo deserto e dizer que eu não consegui colocar vocês em lugar nenhum. Mas Deus disse: eu tirei vocês do Egito. E Deus está dizendo para Israel, aleluia, no versículo 1: coloquei na terra que prometi. Oh, glória! Já pensou, irmão? Deus está dizendo: olha, eu tirei e coloquei na terra. Mas não foi qualquer terra não, porque eu arrumei aqui um pedacinho de terra e coloquei você. Não, aleluia. Eu tirei você da terra do Egito e coloquei você na terra que eu prometi. Qual era a terra que ele tinha prometido? Irmão, nos dias de Abraão, aleluia, ele chega nessas terras e Deus diz assim para ele: Abraão, aleluia, olha para a tua esquerda, Abraão. E ele olhou, ele disse: até onde você está olhando, eu tenho lhe dado esta terra por herança. Aleluia, olha para a tua direita, Abraão. Estou olhando, Senhor, aonde a tua vista alcança, Abraão, eu tenho dado a tua descendência. Abraão, olha para trás, estou olhando, Senhor, aonde a tua vista alcança, eu tenho dado a ti e aos teus descendentes. Olha para frente, Abraão, aonde você estiver olhando, aonde a tua vista chega, eu tenho te dado. Deus estava dizendo: Abraão, olha para o sul, olha para o norte, aleluia, olha para o oriente, olha para o ocidente, toda esta terra eu tenho dado a você e a sua descendência. Então Deus agora chegava para eles. O anjo do Senhor sai lá de Gilgal e sobe, aleluia, e vem a Boquim. E lá em Boquim ele diz assim: eu te tirei. Quem te tirou fui eu. Aleluia, não foi Buda, não foi Confúcio, não foi Maria, não foi Padre Cícero Juazeiro, aleluia, não foi Frei Damião, não, irmão, aleluia, não foi nenhum homem da terra. Ele está dizendo: quem te tirou de lá
fui eu. Deus está dizendo, ó, fui eu que tirei você lá da Babilônia. Foi eu que te tirei de lá. Tirei você do Egito, lá da casa de prostituição. Oh glória, oh glória, fui eu que tirei você da escravidão e coloquei na terra, mas não foi em qualquer terra não, foi na terra que eu prometi, porque o que Deus promete Ele cumpre, o que Ele fala Ele faz. Aquilo que Ele disse que vai dar, Ele vai dar. Então tranquiliza o teu coração, tranquiliza a tua alma, tranquiliza nesta noite o teu ser, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. E sabe o que mais Ele diz? Não é só isso não. Eu tirei você do Egito, coloquei você na terra que prometi. E escuta aqui que eu tenho mais uma coisa para dizer. Jamais. Esta palavra, irmão Antônio, jamais, ele está dizendo nunca. Esta palavra jamais, ele está dizendo, isso não vai acontecer. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Às vezes nós chegamos para um filho e falamos, olha, eu vou comprar isso para você, vou lhe dar de presente no final do ano, no Natal. E o menino passa o ano todo feliz, contando mês a mês. E quando chega no mês de dezembro, há um desarrumo dentro de casa. E o pai olha para um lado, olha para o outro, chama o filho e disse, filho, eu não vou poder comprar. Mas o senhor prometeu. Eu disse, mas eu não posso. Mas o senhor disse, diz, eu sei que eu disse, mas eu não estou em condição. Aconteceu algo que impede que papai faça. Mas o senhor disse que ia fazer. Ele disse, eu sei. Você entende? Ele diz, estou chorando, mas entende, fica triste. Mas sabe o que é que Deus está dizendo para mim? Está dizendo para você, que Ele disse para Israel, jamais vou quebrar o meu conserto. Você pode levantar a mão para o céu e adorar a Deus, porque Deus está dizendo, assim pode acontecer o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, aleluia, não importa, aleluia, que você passe pelo vale, que você passe pelo monte, aleluia, que a noite seja escura, oh aleluia, que as estrelas desapareçam, aleluia, que o sol durante o dia não dê o seu brilho, aleluia, que todos lhe abandonem, aleluia, que a própria mãe se esqueça do filho que criou e que veio amamentar. Deus está dizendo, eu jamais, eu nunca. Deus está dizendo, isso é impossível. O que? Que eu quebre, aleluia, que eu desmanche, que eu coloque por terra o meu conserto. Deus está dizendo, o que eu prometi eu faço, o que eu prometi eu realizo, o que eu prometi eu faço. Eu não quebro o meu conserto. Deus está dizendo, a minha aliança eu não quebro. A minha aliança eu não quebro. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu posso tirar a minha aliança e colocar ali do lado. E simplesmente eu posso dizer, eu não quero mais. Mas Deus está dizendo, eu não quebro a aliança. Até o fim. Eu sou o mesmo, continuarei o mesmo, eu não vou quebrar a aliança. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Irmão, o que é que Deus está tratando com Israel? Deus, irmão, faz o anjo subir de Gilgal.
lá onde estava tendo a retirada do opróbrio, aonde foi colocadas as pedras para adoração de sacrifício. E o anjo do Senhor sai de lá e vem para Boquim. E Deus muda, irmãos, a forma como a terra seria conquistada. Por quê? Porque Deus olha para eles e disse: quem tirou vocês do Egito foi eu. Quem colocou vocês aqui nessa terra fui eu. E a minha aliança eu não quebro com vocês. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu devia era largar vocês aqui e botar vocês para fora da terra que eu dei. Mas Deus está dizendo: mas eu não vou quebrar o meu concerto. O que eu fiz com Abraão, a minha aliança com Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Deus agora começa a dizer: sabe por quê? Porque vocês não estão me obedecendo. Irmão, o único problema de Israel nos dias finais de Josué era porque eles não estavam obedecendo. E a Bíblia diz, irmão, que os dias finais de Josué e os dias finais dos anciãos que eram do mesmo tempo, aleluia, o povo de Israel ainda se comportou, aleluia, mas eles já não estavam mais obedecendo. Por quê? Porque eles começaram a fazer aliança com quem não era para fazer aliança. Eles começaram a fazer pacto com quem não era para fazer pacto. Eles começaram a passar a mão na cabeça de quem não era para passar a mão na cabeça. Eles começaram a receber tributo de quem não era para receber tributo. É aquele negócio que a gente diz: não tem problema, não faz mal, é uma coisinha pouca, é um negocinho pequeno. E Deus estava dizendo: não, bota esse povo para fora, não tira esse povo da terra, eles são idólatras, eles não podem ficar aí não. Tem maldição na família, tem maldição na vida, tem maldição, aleluia, nos pés, tem maldição em tudo. Vocês têm que expulsar, tem que colocar para fora. Aleluia. Mas começou uma tribo, ajeitava daqui, outra tribo ajeitava dali, outra tribo ajeitava daqui, e foi olhando, irmão, foi se vendo que tinha um bocadinho de rabinho que estava, aleluia, escondido, e estava ali no meio do povo de Deus, e parece que ninguém estava mais ligando, ninguém estava mais se importando. Aí o anjo do Senhor, que estava lá em Gilgal, ele se levanta, e ele começa a subir, e ele começa a subir para onde o povo está, e ele vai lá a Boquim, e ele diz: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês, coloquei na terra que prometi, não vou romper, nem vou quebrar a minha aliança, mas eu quero dizer para vocês, aleluia, que vocês me desobedeceram. Deus está dizendo: vocês pecaram. E sabe o que aconteceu, irmão? O povo caiu num pranto, irmão Pereira. O povo começou a chorar. Oh, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E é por isso que foi colocado o nome daquele lugar, irmão, Boquim, aleluia, que significa chorão, lamentação, pranto. Aleluia. Quando o povo viu que o anjo do Senhor estava falando sério e estava dizendo assim: ei, rapaz, deixa de ser desmantelado, ei, você aí, deixa de fazer as coisas erradas, ei, você aí, você está longe do que eu mandei você fazer. Eles despertaram e começaram a chorar, e choraram, 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 choraram tanto que o lugar ficou conhecido como lugar do chorão, o lugar de Boquim, aleluia, lugar do pranto. O povo pranteou. Mas tem uma coisa, irmão, Deus disse: vocês estão chorando, vocês estão derramando lágrima, mas vocês pecaram, e por causa do pecado de vocês vão ter sempre no meio de vocês aqueles que adoram a Baal, aqueles que são
de Astarote. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vocês vão ter diante de vocês sempre esses povos. Eles vão estar sempre, aleluia, aos pés de vocês, à larga de vocês. Ele está dizendo, os inimigos vão estar sempre diante de vocês. Deus está dizendo, olha, vocês vão habitar na terra, mas eu não vou expulsar mais nenhum, eu não vou arrancar mais nenhum, eu não vou tirar mais nenhum. A aliança eu vou manter. Vocês vão ficar na terra, vocês vão permanecer na terra, vocês vão ficar aqui dentro da terra. Agora tem uma coisa, vocês vão ficar olhando todo dia para o inimigo, vocês vão ficar olhando todo dia para aquele que vai ficar olhando para vocês. Vocês tiraram a minha terra, vocês tomaram o meu gado, vocês derrubaram a minha casa, mas um dia eu me vingo, um dia eu me levanto. E Deus está dizendo, eu vou colocar isso diante de vocês, e vou deixar o Deus deles como prova, para provar vocês. Irmão, Deus estava dizendo para eles, por causa da desobediência, a terra era para ficar livre da idolatria, era para ficar livre, aleluia, dessa prostituição, mas por causa de vocês, Ele vai ficar dentro de vocês, para provar a fidelidade de vocês. Aí fica, irmão, aleluia, Baal, aleluia, e fica também Astarote. Astarote era uma deusa, era filha de Baal. Irmãos, não basta o que não presta, ainda tem que tolerar a filhazinha dele também do meio. Irmão, o diabo é tão sujo que ele vai destruindo, ele vai acabando, ele vai aniquilando, ele vai matando, mas Deus é aquele, aleluia, que ainda se levanta, aleluia, para vir dizer a nós, aleluia, que nós precisamos despertar. Aleluia! E aqui, irmãos, está esse momento, aleluia, que vai se aproximando, quando o povo lamenta, chora, pranteia, aleluia. É nesse momento que Josué se levanta, e Josué olha para cada um deles e diz, deixa de pranto, deixa de choro, agora vamos suportar. Vá cada um para a sua casa. Vá cada um para a sua casa. Diga assim comigo, vá cada um para a sua casa. Diga bem forte, vá cada um para a sua casa. Não chore. Vá para a sua casa. Sexta-feira eu continuo o estudo. Irmãos, digam amém. Vamos ouvir a nossa irmã louvar o nome do Senhor. Nossa cantora, Cassandra. Irmã Cassandra, louvando o nome do Senhor. Saúde a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor.